Ok. Boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação que eu começo essa reunião, né, do nosso conselho, agora como diretor-geral. Você sabe que isso é um órgão muito importante para as discussões do nosso centro, né? A gente sempre, todas as conquistas e discussões que houveram em detrimento da evolução do centro passam por aqui, então é uma grande responsabilidade nossa também. Também é responsabilidade nossa, e a gente também vai trabalhar de uma forma um pouco diferente também para divulgar um pouco o que é decidido aqui. A gente vai trabalhar com comunicação de uma forma diferente. Tudo isso com tempo, porque também exige um pouco de tempo para as mudanças, mas a gente quer tornar as nossas decisões aqui um pouco mais, sempre bem públicas e bem transparentes. Mas mesmo assim tem pessoas que às vezes não têm acesso, ou que acabam não vendo, ou que acabam passando por aqui, né? Então a gente vai também procurar melhorar essa transparência, esse acesso. Isso junto à comunicação com o SEAD, para que tudo que a gente escuta aqui fique mais, né? O que passou, não tinha visto, enfim, é um tratamento que a gente tem. Feito isso, a gente tem como item número 1, que seria a aprovação da ata anterior, mas ela acabou não ficando pronta, e aí ela vai ser, para a próxima reunião, vai ser encaminhada junto com essa ata, né? E aí as duas atas vão ser aprovadas na próxima. Em expediente, a professora Hilda justificou sua ausência por motivo de saúde. E em expediente também o professor Vanderlei mandou comunicação para mim e para mais algumas pessoas, dizendo que está na estrada e está chegando, porque a BR-470 está fechada. Eu também vi em Blumenau agora há pouco. Levei 40 minutos a mais do que o normal. A Fanny também veio um pouco atrasada também. Então, assim, deve estar chegando daqui a pouco. Ele tem processos que, inclusive, a posse dele como chefe de departamento e processos também com ele. Então, eu peço para vocês, para a gente fazer a votação, se pode mudar a ordem do processo, botar por último o processo 3157/2019. Todos estão de ok? Permaneça como estão? Ok. Aprovada a operação da ordem local. Isso. Então, eu vou para o segundo. Algum conclusão de expediente? Alguém quer incluir algo? Quer retirar? Tranquilo. Então, vamos para o expediente ainda em 2.1, posse do diretor-geral eleito para o mandato 2019-2023 como presidente do CONSEAF. E esse aqui é um puro proforma, porque eu tenho que constar em ata, né? Então, na primeira reunião do Conselho de Centro, o professor Jason, né, ele assume a presidência também do Conselho de Centro, né? Além da direção geral, então assume a presidência do Conselho de Centro. É apenas um proforma que eu consto em ata. E o 2.2, posse dos representantes dos diretores como membros indicados pela direção geral, como membros do CONSEAF. E aí indicados são a professora Dina Balbi de Favre, como diretora de pesquisa, e o Diego Rafael Stipe, como diretor de ensino. Então, vocês são indicados como participantes do CONSEAF. 2.3, a gente vai também passar para o final, né, que é posse do professor Vanderlei, também não está presente ainda, mas está vindo. Vamos para a ordem do dia. Processo número 2888/2019. Origem, SEAB, direção-geral. Interessado Paulo Ademar Bart. Assunto plano de trabalho individual, PTIs definitivos, relator Tiago Luiz Schmitz. Estou aqui como suplente, né, substituindo o professor Tiago. Então ele fez o relato, eu vou ler o relato dele, ok? Então, 20 de março, o processo autuado no SGPE, 15 de abril, ele foi designado para relatar o processo. Análise, o processo solicita a homologação dos planos de trabalhos individuais e planos de ocupação docente definitivos de 2019-1 dos departamentos de Engenharia de Software, Ciências Contábeis e Engenharia Civil. Os PTIs e PODs foram aprovados por unanimidade nos seus respectivos departamentos e se encontram assinados pelos chefes de departamentos e diretores de ensino, pesquisa e extensão. O voto do relator, face ao exposto, sou de parecer favorável à homologação dos PTIs e PODs. Em discussão?
Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 2667/2019, origem SEAV, interessado Maria Pilar Serber, engenharia civil, solicitação de visita técnica, relatora de Norá Val Faber. Então, vou ler também aqui a minha análise rapidinho, o meu voto. O processo trata da solicitação da visita técnica da professora Maria Pilar Serber ao Laboratório de Análise do Solo CAV UDESC Lages, dos acadêmicos da disciplina de Conservação e Uso do Solo do curso de Engenharia Sanitária. A documentação solicitada no artigo 6º da Resolução 198/2006 consune foi devidamente entregue e justificada pela requerente. A visita está programada para ocorrer no dia 27 de maio de 2019, com saída às 12 horas e retorno às 20 horas do mesmo dia. O processo foi aprovado no Departamento de Engenharia Sanitária e Engenharia Civil no dia 19 de março de 2019, conforme a ata do colegiado pleno. Foi aprovado a referendo na Comissão de Ensino 16/4/2019 e o meu voto, diante do exposto, sou favorável ao parecer a aprovação da visita técnica ao Laboratório de Análise do Solo, CAV UDESC Lages, na disciplina de Conservação e Uso do Solo. Em discussão? Não havendo discussão. Em votação? Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo 5. É o 3. Desculpa. 30. Processo 3031/2019. Origem SEAV, engenharia de software. Interessado Geraldo Menegaso Varela. Assunto: solicitação de visita técnica. Relator: professor Marino Luiz Aical. Yes. É um processo de tramitação bem rápida. O processo tramitou e foi aprovado em todas as instâncias e se encontra substanciado dos anexos previstos pela Resolução 98/2006 do Consul, que trata das visitas técnicas. Nada a questionar e está tudo ok. O relator dá o seguinte voto: passe aos postos o parecer favorável à aprovação do pedido de visita técnica. Em discussão? Só lembrando que são para duas empresas de software aqui em Blumenau, está tudo devidamente justificado também no processo. Em discussão? Em votação? Favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo, vamos pular o 4, agora o processo número 5. Processo número 14.503/2018. Origem SEAV, engenharia civil. É sanitária, ainda ou civil, né? É interessado Luciano André Deitos Kozlovski. Assunto: regimento interno sobre o uso, normas de segurança e atribuições do Laboratório de Análise e Qualidade de Água. LAQA. Relatora: professora Gabriela Vanessa Choc. Check. Eu sempre falei errado. É bom falar? Esse processo ele foi aprovado, esse regimento ele foi aprovado na reunião do colegiado pleno do nosso curso em dezembro do ano passado, 13 de dezembro de 2018, e eu fui designada relatora desse processo dia 15 de abril de 2019. Então, no regimento interno do Laboratório de Análise e Qualidade de Água, hoje, sob a coordenação do professor Luciano, constam a natureza, a estrutura, os objetivos, usuários e respectivas competências, organização e funcionamento, a supervisão, segurança, penalidades, disposições gerais e, como anexos, tem formulário de solicitação de acesso ao laboratório, formulário de reserva, registro de empréstimo ou transferência temporária de equipamento, protocolo de solicitação de aula prática, formulário de não conformidade e manual de regras de segurança. Aí eu selecionei 3 artigos para ler aqui, que eu acho que é de interesse
principalmente do professor Jason e do professor Marino, que tem competências dentro desse regimento. Então eu vou ler até para ver se vocês estão de acordo, né? Consta no artigo 31 do regimento que cabe à direção do centro prover os recursos humanos, insumos e materiais necessários ao funcionamento do laboratório por meio de licitação ou compra direta, comunicando com antecedência mínima de 60 dias, que seria a sua competência daí, Jason. Consta no artigo 32 do regimento que cabe ao diretor administrativo comunicar por e-mail ou por escrito sobre o período de licitação vigente, aquisição de equipamentos, insumos, materiais, recolhimento de resíduos e rejeitos, manutenção e conserto de equipamentos e orientar o técnico responsável sobre os prazos e vigência da licitação, comunicando com antecedência mínima de 90 dias. Aí consta no artigo 34 que o regimento ele entrará em vigor na data de aprovação aqui no CONSEAP, né? Então cabe a gente aprovar esse regimento. Eu li esses dois artigos porque quem pode ter interesse principalmente são os dois que têm atribuições dentro desse regimento, né? Aí o resto do conteúdo com relação à segurança, reserva, uso, está tudo nos conformes. O professor Luciano fez de forma bastante detalhada. Então, cabe então a esse conselho a aprovação do regimento interno do Laboratório de Análise de Qualidade de Água. O regimento ele foi integralmente aprovado pelo colegiado pleno do Departamento de Engenharia Civil da UDESC Birã. Diante do exposto, manifesto-me favorável à aprovação do regimento interno do Laboratório de Análise de Qualidade de Água, CEAP. Em discussão, Sr. Marino? Eu, em primeiro lugar, fiquei muito feliz em ver isso, inclusive, já na pauta. E em segundo, porque assim, eu, de longa data, eu sou um dos que questiona a falta das normativas, né, de utilização. Não conhecia o termo regimento para isso, mas que eu conhecia isso como um manual de políticas, ou de práticas, ou de normas, ou de procedimentos. Mas isso é uma questão de nomenclatura, talvez. Acho importantíssimo, acho de fundamental importância que a CIPA, junto do departamento e dos professores responsáveis, discuta muito esse documento. Em primeiro lugar, porque eu acho fundamental a universidade ter isso. O bom é que a gente tem essa iniciativa de um dos laboratórios, que eu vejo que a gente precisa ter isso de todos, né? Então, tem essa questão que afeta a questão da direção e tal. Talvez eu pudesse ter tomado conta desse processo antes para analisar no teor do conjunto, mas infelizmente a gente assumiu agora também, o mundo está caindo em cima da gente, né? Então eu perguntaria se não existe uma brevidade, professora Gabriela, de aprovar isso, tem que aprovar até tal data. Eu gostaria de pedir vistas até para analisar melhor o teor também, já que isso afeta também a outras áreas, né? Mas no sentido, talvez, se for o caso, contribuir, se preciso, mas reitero a importância disso ter surgido e que a gente possa eventualmente evoluir isso para os demais laboratórios da universidade. Ok. Professor Mira? Não sei se depois de vistas a gente continua a discussão, É verdade. Se é Bom, possível, posso falar alguma coisa? Não tem problema, não tem problema, porque está difícil. Estamos numa construção, né? Exato. A vista estão concedidas, mas... A minha observação é que nós passamos em departamentos, regimentos dos demais laboratórios também. O professor Luciano foi o que teve mais pressa para pedir a aprovação no CONSEAP. Então, os outros já estão aprovados. A gente vai fazer esse encaminhamento aqui, até porque é uma dúvida muito grande que a gente tem quanto o que deve ser aprovado em departamento, o que deve vir para a CONSEAB, o que deve vir para a Consune, porque a própria universidade acho que não tem um regimento de regimentos, vamos dizer assim. Então a gente procurou dos outros centros, a gente viu que só São Bento tem algo que é geral
Em outros centros tem alguns regimentos aprovados em departamento, alguns. Então até serve para. Esse aqui serviu como cobaia, porque o professor Luciano está. Eu acho que ele está precisando dessa aprovação mais rápida do que os outros laboratórios. Não sei se ele quer fazer alguma atividade. Mas ele pode conversar com vocês, por caso, se precisar chamar algum extraordinário ou não, só para isso. Eu acho que não vai precisar. Mas os outros já foram feitos também. Vai até um pouquinho além do processo, seria uma sugestão. Hoje, todo aluno que é bolsista, de qualquer modalidade, tem seguro. Mas nem todo aluno que está indo fazer aula em laboratório é segurado pela universidade. E nós já tivemos um caso com a professora Maria Pilar, uma vez que aconteceu de os alunos machucarem os olhos, o professor Marina conhece essa história. E acabou que o professor Marina e seu Dario até ajudaram a pagar consultas, porque nem todo mundo tinha seguro da universidade, foi um caso grave, tiveram que ir correndo para o hospital e tal. Eu acho que seria muito importante ver a direção geral, brigar, entre aspas, né, solicitar para a reitoria de que todo aluno nosso que faz aula em laboratório tenha direito ao seguro de vida. É um valor muito baixo para a universidade, é coisa de 1,20 por aluno, e que pode fazer muita diferença na segurança deles, né, se precisarem adicionar isso. Então, acho que fica um desafio para a nova gestão de conquistar isso. Hoje a gente só tem para os bolsistas e estagiários obrigatórios. Nesse sentido, para nós, de fato, para mim foi uma novidade, porque a gente não tomou conhecimento desses outros regimentos, mas fico mais feliz ainda, que já tenha, porque eu e Fanny, na época, a gente viveu bem isso no coro, esse episódio que gerou muita inquietação na época, né? Isso foi em 2012, se não me engano, 2013. E gerou muita preocupação, graças a Deus, tudo deu certo, com a professora e com os alunos, né? Mas desde então, a gente vinha cobrando isso e teve iniciativa, mas não houve uma ação. Mas aí agora a gente vê que e se eu tivesse prestado atenção à pauta mais, talvez eu tivesse me atendado e tivesse lido antes. Mas por não ter conseguido, e se não comprometer o andamento do projeto, eu gostaria de avaliar mais no sentido também pela experiência em gestão de riscos e ver o que a gente pode talvez até contribuir para... Até pelos prazos, né? Porque tem prazo que vem lá da coordenadoria da reitoria. Da CLC. Da CLC, às vezes eles mandam em cima da hora o prazo de pedido de material, então eu não sei se dá para cumprir exatamente. Questão de ajuste e o que poder fazer para melhorar e acho deixar tudo mais servido ao laboratório quanto mais regrado, com certeza pode, né? Até porque eu já vi aproveitando, eu já também colocando na discussão, eu vi que alguma coisa sobre empréstimos, a gente tem que ver, não focar para mim se são materiais ou são equipamentos. Aí tem que ver se são, tem que entender se, eu ia até perguntar nas discussões sobre o que é os empréstimos dos laboratórios, eu não sei se é do professor. De equipamento está previsto aqui, né? Porque às vezes um professor de outro laboratório precisa de um equipamento. Exato. Até porque nós temos a nossa resolução do patrimônio aqui, quando vai de uma sala para outra, tem que informar o patrimônio, é bem regrado, mas assim, isso só para, pode constar, lembrando que você tem que fazer o trâmite, mas enfim, né? Mas é previsto aqui nesse regimento, inclusive ele tem um formulário específico para isso. Não, legal, bacana. E a gente tem que ver também essa parte também da humana, que seria o técnico responsável para os por laboratórios. enquanto, ele colocou no regimento técnico responsável / monitor. Né? Enquanto a gente não tem técnico de laboratório, quem faz esse papel acaba sendo o monitor. Essa é uma demanda, acho que importante para... Então ele deixou esses dois termos, né? O técnico / monitor, até para não inviabilizar, enquanto a gente não tem esse técnico. Talvez substituir monitor por bolsista, até porque não necessariamente vai ser um monitor, mas às vezes é um bolsista por disciplina, tem no laboratório da turma. Pode ampliar o nome da comunidade. Acho que não, sempre vai ser monitor, porque é um aluno que já frequentou a disciplina e que já domina os técnicos do laboratório. Não, é o que acontece com todo laboratório. Ah, é? Não. Mas acho que o dele vai ser assim também. Não. Ok. Vamos para a Aí o que eu faço? Entrega para o Marina, isso aqui? Pode dar primeiro para nós, professor, concede vista, isso, e daí eu encaminho para o professor Marina. Tá. Processo número 2763, 2019, origem
SEAD Engenharia de Software, interessado Tiago Luiz Schmitz, assunto solicitação de remoção interna de docente. Relator Diego Rafael Strip. Boa tarde a todos e a todas. Em 19/3 o processo foi atualizado no SGPE. Em 26 de março o processo foi aprovado no Departamento de Engenharia de Software. Em 16 de abril fui designado relator do processo no CONSEAD. Análise. O processo refere-se ao pedido de remoção do professor Tiago Luiz Schmitz do SEAV para o SEAD. A solicitação está pautada no Estatuto da UDESC, aprovado pelo Decreto 4.184, que em seu artigo 102 possui a seguinte redação: é permitida a transferência de docentes entre departamentos, desde que requerida pelo docente, com a aquiescência dos departamentos envolvidos e homologação pelos conselhos de centro, mantendo-se o nível já atingido na carreira e observados os interesses do ensino, da pesquisa e da extensão. A Instrução Normativa número 13 de 2018, emitida em 26 de setembro de 2018 pela PROEM, regulamentava os procedimentos para a remoção de servidores docentes entre os departamentos da UDESC. Todavia, no dia 18 de outubro, também de 2018, a Pró-Reitora de Ensino solicitou a suspensão da referida instrução normativa, justificando dúvidas apontadas pelos diretores de ensino em sua interpretação. Ou seja, a gente não possui hoje uma regulamentação própria que trate sobre esse assunto. O processo foi devidamente aprovado no colegiado pleno do Departamento de Engenharia de Software e o relator, naquele momento, detalhou os professores aptos a lecionarem as disciplinas que são ou foram lecionadas pelo requerente. Além disso, tem toda a justificativa do professor, né? A principal justificativa é o trânsito. Eles moram uma parte em Florianópolis, uma parte do tempo está aqui em Ibirama, a noiva dele que reside em Florianópolis, então por isso ele está solicitando a transferência para o SEAD. Já tem uma relação de disciplinas que ele está apto a lecionar no SEAD, essa até que o Renan tem aberto, né? São todas disciplinas de licenciatura em informática lá do SEAD que ele estaria apto a lecionar. O voto do relator, diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da remoção do professor Tiago Luiz Schmitz. Uma pena, né? A gente perde em ensino, em pesquisa, né? O professor que está envolvido, mas a gente tem que pensar também pelo lado humano do professor, né? O bem-estar do professor, para que ele se sinta feliz onde que ele esteja. Por isso, meu voto foi favorável. Em discussão? Eu tenho uma dúvida só. Na fundamentação ali, quando houver um processo desse tipo, a gente tem que falar que a gente tem professor efetivo para cobrir as aulas, o substituto, como é que é? Nessa instrução normativa que tinha sido emitida pela PROEM, quando você botou a lista dos professores que dão a disciplina? não é uma obrigatoriedade, né? Mas foi até o professor Paulo, que foi o relator lá no departamento, ele mencionou quais são as disciplinas que ele estava lecionando e quem pode lecionar. Não é uma obrigatoriedade, eu posso, se for o caso do departamento, não tem nenhum professor, pode contratar professor substituto, não tem nenhum problema com relação a isso. Essa aqui é a minha dúvida. Essa instrução normativa que foi emitida em 2018, que já foi suspensa, ela mencionava que era preciso verificar que tinha no mínimo 12 professores no departamento. O processo irá ser encaminhado à direção de ensino do centro de origem para verificação do número mínimo de 12 professores no departamento. E tinha, mas não está vigente a instrução, não vale nem a pena. Vai estar vigente um dia? Seria só para saber se... Pode ser que seja emitido tem uma alguma nota. previsão? Eu desconheço se tem alguma tramitação interna sobre isso. Então não existe ainda essa necessidade de ter 12. Hoje não, porque essa IN ela está revogada. Essa aqui. Essa aí. Até estava a CI 502 de 2018, que é a CI que foi emitida, que também está no processo. Ela tem processo físico, mas foi todo transformado para digital. Então, que também menciona dessa revogação da IN. Essa aqui é a CI da professora Soraya, da Pró-Reitora de Ensino, solicitando a revogação dessa IN. Eu imagino que essa é a minha preocupação quando a gente for fundamentar esses processos,
que a gente tem que botar para não se esbarrar lá no futuro, né? E já faço também pedido para o diretor para correr atrás aí de novos efetivos para todos os departamentos que a gente vai perdendo os bons Eu nomes. vou falar sobre isso. É pro Geraldo. Esse é um fato que acontece pela segunda vez no departamento. Antigamente essa informação não havia. Conheci o professor Osmar e que nós na época aprovamos. E a minha opinião é o seguinte: o professor, se ele solicitou uma transferência por motivos particulares dele, nós não temos como negar isso. Eu praticamente sou da opinião que o professor deve estar feliz no local onde se encontra. E agora o Thiago solicitou novamente, embora o departamento tendo dificuldades de manter os professores ali com suas disciplinas, que tem que contratar colaboradores ou mais, nós perdemos uma grande pessoa, um grande profissional aqui, assim como perdemos o professor Osmar, que na época saiu um grande colaborador do departamento, e assim é também o professor Thiago. Então eu sinto pela perda, mas fico feliz pela felicidade também do professor de conseguir a transferência. Então, por isso o departamento, na minha opinião, se posicionou a favor dessa transferência e não querer barrar nenhum professor aqui ou ali, apenas para segurar uma vaga do nosso voto favorável. E assim, eu já disse para os demais, se um dia um outro professor precisar de transferência naquele departamento, enquanto eu estiver lá, eu sou de parecer favorável e apoio dessa associação que venha, que traga o crescer do professor, que se sinta bem, que trabalhe melhor e que esteja feliz na atividade da docência. Sou Paulo. Ok, eu só queria fazer umas palavras aqui, porque eu fui, como o Diego falou, fui o relator do processo no departamento. E de fato foi um processo que deu bastante trabalho para elaborar, principalmente porque realmente não tem normativa nenhuma a respeito disso. O que tinha era aquela CI da professora Soraya que foi derrubada. Certo? Então não tem normativa nem para transferência, quem dirá para relato. Certo? Então esse lance de citar quem são os professores habilitados para as disciplinas dele foi algo que uma decisão que nós tomamos em conjunto no departamento, quando eu estava discutindo sobre como fazer o relato, junto com o Renan, né, Renan? Foi. E com o professor Carlos, né, também. Então, só para justificar isso, não tem realmente lugar nenhum que diga que é isso. A respeito da justificativa, a justificativa dele, claro, né, o Diego fez um relato sucinto aqui, a justificativa dele não é somente a estrada, vou deixar bem claro, também foi uma questão que foi até levantada pelo professor Edilson na reunião do departamento, e eu tenho certeza que eu posso explanar isso aqui, porque o professor Thiago também permitiu que explanássemos isso na reunião, e a justificativa é pública, certo? Não é somente a estrada, apesar de que a estrada, a quantidade, a quilometragem semanal dele, segundo ele, já está causando até problemas psicológicos nele, mas tem também a questão da vida pessoal dele com a noiva dele, que inclusive essa distância toda quase que levou isso a derrocar. Então é mais do que a estrada, porque senão a gente teria a justificativa de que todos nós pegamos a estrada. Ali mora em Blumenau, eu moro em Rodeio. Por exemplo, o Cássio mora em Blumenau também, outros moram por aqui, enfim, mas todos nós pegamos a estrada todo dia. Essa justificativa poderia ser uma justificativa banal no primeiro momento, certo? Mas tem mais coisa envolvida. Então é basicamente isso. E eu também, na hora de proferir meu voto, foi assim um voto meritocrático, certo? Se fosse pensado do ponto de vista pessoal, jamais eu queria que o Thiago fosse embora, mas eu concordo com o professor Geraldo que a pessoa tem que se sentir bem no local que ela está, e se aqui está fazendo mal para ele de alguma maneira, isso eu que não devo seguir o caminho dele. Aqui só voltando àquilo que o professor Diego e o professor Paulo também comentaram, realmente é o que a gente tem no regimento interno, no regimento geral da UDESC, né?
Sobre a remoção de professor e remoção de técnico, o que trata é o artigo 193, mais especificamente para o professor, né? Deve ser aprovado nos departamentos, conselhos de centro de origem e destino. Então não tem outro ponto no regimento e tampouco no estatuto que norteie o que pode e o que não pode nessa solicitação, né? O mérito da questão. E aqui tem a questão dos técnicos, mesma coisa. Que é bom também, né? Fica mais Agora tem que estar subjetivo. interno. Cada centro que decide, cada caso. Eu acho que cabe isso muito ao departamento, né? Se o departamento é favorável, o departamento vai sentir na pele, voltando esse professor, né? No fundo é o departamento que vai assumir as horas, enfim, então assim, eu concordo com colocar aqui, eu acho que ele está com problemas pessoais bem sérios, assim. Ele disse que ele não queria trocar os anos de relacionamento dele pela UDESC, aquela coisa toda, e ele teve problemas com isso. E a gente, como departamento, disse não, então, pelo que ele já entregou, pelo que ele fez, acho que a gente falou, seja justo ele teve outros casos, o Porto Belo, saiu daqui também, crescimento profissional, por oportunidade, por mudança de curso, enfim, várias coisas, né? Mas essa é algo que... E aí eu coloco justamente, já vou aproveitar para dar um gancho, até o Emílio fala sobre contratação de professores, né? Hoje, com essa... não havendo reajuste salarial, já desde o ano passado, com um corte agora iminente aí, 10% da receita da UDESC pelo governador, enfim, eu fico pensando como que a gente vai conseguir contratar pessoas, sabe? Uma das formas agora vai passar inclusive o Consul amanhã, a aprovação final sobre a redução dos 10% do salário dos professores substitutos, que não é uma coisa que vou dizer assim, fácil de se decidir, mas é notório que eles têm um salário bem mais alto do que a média das outras universidades, enfim, né? Então a discussão essa é uma delas. Inclusive amanhã também no Consul deve passar uma solicitação para, fora essa situação, a gente está tentando passar um processo para aprovação de 2 professores efetivos, fora aquela discussão que já houve no passado dos professores. O CCT está pedindo 2 professores, mas eu sou contrário a essa decisão deles, até porque nós sabemos que tem professores aqui de civil que já tentaram transferência para lá, então assim, eu acho que eles têm um caminho que não, no meu ponto de vista, não sei se aprova no Conselho, né? A gente já teve no Conselho, ali, como os contrários, e eu também como consultor também não... E lá diz que assim, se aprovar para o CCT, a reitoria vai, com a redução do salário dos 10%, se aprovar também, vai abrir vagas para professores, 2 vagas por semestre, se eu não me engano, por semestre. 2 vagas por semestre. Os próximos 4 semestres, 2 vagas. Eles querem reduzir, aí já dando a redução do salário do substituto à contratação. Mas nós, como temos um curso de engenharia civil aqui, a gente sabe que tem professores que tentaram ir para lá, então por que não vier a comissão? Não só isso, né? Na última vez que teve professores efetivos, concurso, eles tiraram as nossas duas vagas. Sim. Que era do nosso também. departamento e eles cortaram, porque ia ter mudança de curso. Sim. Então, assim, se lá está faltando professor, aqui também, né? Não, as 2 vagas que eram nossas por direito, de número de professores, e eles cortaram. Então, já estou dizendo para vocês também que sou contrário lá, e também não sei o que vai vir de... Desculpa. É só uma curiosidade, a UDESC ela tem a autonomia dos processos seletivos, concursos públicos. Eu pergunto porque saiu uma notícia aí que o governador ele cancelou as chamadas de quem passou nos concursos. É 2020, né? É alguma coisa assim, então quer dizer, nós podemos abrir concurso público se tem essa comunicação, isso do governador? Eu vou ser bem sincero, eu não sei, talvez 5 horas da tarde vai ter uma reunião com o Tomás sobre essa e algumas outras coisas que aconteceram, inclusive agora durante a Páscoa, e ontem deu uma declaração saindo no jornal de manhã, né? E a gente vai ver, a gente tem autonomia. Nós somos nós que, e ali acho que não cabe pedir, referendar isso fora daqui, mas
como o Estado está acima da UDESC e se ele tem exercício sobre os poderes, Já é precisado de professores substitutos no departamento, né? Tanto com a saída dele, outros professores substitutos também, né? Sim. Então, aí a gente vai ter que assumir horas Sim. extra aquilo que a gente... Eu imagino que isso seja jogo de poder, Adilson. Assim, ó, ou vocês concordam com algo ou piorar do outro lado, sabe? Pode foi substituto, né? Não foi só Qualquer processo seletivo e ACTs e concurso público... Eu acho isso quase assim inviável, porque tem professores que são específicos, que todos nós aqui de repente temos uma disciplina que, mesmo trabalhando dentro dos cursos, a gente não tem aquela especificidade. E para a CT E não aí? vai conseguir fazer isso, porque as escolas dependem da CT todo ano. Eu Uhum. acho que é mais para concurso público. É que assim, os ACTs agora é bianual, então eles fizeram por esse ano, então é válido por esse ano e para o ano que vem os ACTs. A não ser que haja ACTs que vão sair no próximo ano ou durante o correr desse ano. Mas é bianual agora os ACTs, né? No estado. De qualquer forma, se não vai poder fazer processo seletivo, mas teria os processos seletivos passados que poderiam ser chamados professores aprovados em segundo ou terceiro lugar, talvez. Enfim, Sim. é uma coisa a sim. se preocupar e negociar lá. Sim, sim. Professor Adilson, aqui está a resposta para a sua pergunta. Ó. No nosso estatuto, então, a UDESC é uma instituição pública, sem fins lucrativos, tal, goza de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira, disciplinar e patrimonial. Em que pese estar no nosso estatuto, né, teria que fazer valer. É que já aconteceu, né? Algumas coisas que vieram do Estado que sobrepuseram o nosso estatuto. Por exemplo, do BBB, estamos com uma perda de 13% e não vai acontecer esse ano, com toda a sinceridade. Vamos acumular mais de 13% de perda, porque as coisas não estão nada positivas. Então, no papel, autonomia realmente temos ali, ó, didática, administrativa, científica. E aí falando já dessa discussão, pelo que a gente vem notando assim, tem mídias que estão bem do lado da UDESC, como vocês podem notar, a NSCTV tem apoiado as discussões, isso que o reitor tem passado, porque o governador está tentando jogar a opinião pública contra a UDESC. A UDESC contra todos os poderes, no caso, né? Inclusive, uma fala dele fala que a gente quer investir na saúde, mais na educação, mas a UDESC é educação pura, né? Se nós não somos educação, somos o quê, né? Em vez de 0,17 mais, a gente vai ter quanto menos? Então assim, já se tentou isso mais vezes no passado, né? Que cabe agora ao UDESC tentar, de fato, se mobilizar para mostrar força e dizer, não, a gente não concorda, a gente tem uma máquina que já está, de certa forma, perdendo, né? A nossa humano, né? A nossa força humana merece sim ter ajuste, merece sim ter um salário digno, e a gente está perdendo com isso, né? Acho que a parte mais frágil já está perdendo. Então, é claro que se começar a mexer muito mais, imagina, em obras e tudo mais que a gente pretende fazer, acaba comprometendo também, né? Então, a discussão não vai ser fácil. Acho que semana às 5 da tarde, acho que vamos ver o que, assim, posso dizer para vocês que tem pares, assim, bem exacerbados, falando muita coisa já sobre retaliações contra o Estado, outros já sendo mais perenes, porque a gente pode trabalhar, talvez esses 10% dos professores substitutos seja uma medida, estamos mexendo nossas folhas, né? Talvez é um sinal, enfim, são discussões que estão acontecendo, gente. É que a universidade, acho que é interessante falar, também cometeu alguns erros, como acontece normalmente com o judiciário também, com o legislativo. Existia uma destinação do 10º, né? E as instituições não têm tido eficiência em gastar esse recurso. E aí chega ao fim do ano, devolve esse recurso, vai tudo para o Estado. E aí o Estado não fala, mas se não estão gastando, vamos diminuir isso do 10º. E é o que acontece, é o que hoje vou defender na reunião do Conselho de Desenvolvimento do município. Todo ano a Câmara de Vereadores devolve 800, 500, 700 mil. Mas por que destinar então? Por que não investe logo naquilo que é fim do município, né? Se não estão ocupando? E a mesma coisa acontece com esses poderes e a UDESC também. No ano passado a gente devolveu 35 milhões e que a universidade, na verdade, estava contando com isso agora no início de gestão. Só que de ano, né?
mas o governo está segurando tanto que até agora dos 35 milhões só liberou que é recurso externo, convênios, né? E o resto está lá. Então isso foi um sinal para o governo do estado olhar para aquilo e dizer, não, já que vocês não estão consumindo, nós vamos diminuir o repasse, né? No caso, lógico, não é? e muito daqueles 35 milhões é ineficiência, por exemplo, não conseguir licitar e outros elementos no fim do ano. Então, talvez tenhamos que ser mais ágeis em aprender a gastar. É isso aí. Eu falo porque eu fiz uma conversa com a reitoria na semana passada, mas eu também sou crítico nesse ponto. E eu coloquei, inclusive, o professor Napoleão, uma conversa que eu tive com ele, que mais próximo dele, e ele disse para ele, poxa, 36 milhões, se fosse dar 500, nós temos muitas coisas aqui que estão precisando de reforma, ampliação, adequação, 500 mil reais por SEAV, eu acho que a gente consegue uso correto, né, sem exagero, para melhorar muita coisa aqui no nosso campus, né. Então, assim, eu acho que a própria crise fez com que a própria gestão, não de agora, mas com o tempo, vamos segurar, vamos usar o mais necessário, mas aí criou-se um cenário de tipo, olha, está sobrando dinheiro, vocês não estão precisando. Né? Porque na verdade a gente está precisando, está faltando, né? Mas acaba tendo um superávit no final do ano, como disse, muita coisa de licitação que não deu certo, enfim. Mas eu tenho mais informações, gente, eu faço questão de passar para vocês, porque eu acho que é importante essas discussões a gente ter como grupo, e aí passar para os amigos também, os demais professores, né, os servidores, porque a gente tem essa representação sempre bem aberta, bem discutida, para entender tudo o que está acontecendo. Né? Mas isso pode contar que tem mídias que estão contra a UDESC e todos os poderes, e outras estão nos ajudando. A NSC-TV é uma que está pontualmente falando, olha, tem poder sim, que talvez esteja sobrando recursos, mas a UDESC, a educação, tem muita gente, né, ela é muito forte dentro de Florianópolis e, enfim, a gente também está entrando em contato com os deputados da região para também se mobilizar contra, né, essa medida. E é isso, vamos ter que se mobilizar para tentar não ter, imagina vocês, estima-se que com 10% a menos, eles fazem uma conta, porque aí claro, se questiona porque a receita do Estado está crescendo também, então assim, Santa Catarina está crescendo, se não me engano, não quero mentir, mas parece que me falaram uma coisa que ele tem 19% a mais do que 2018, então, por que disso? Né? Outros técnicos disseram, não, se a gente tirar 10% agora, ano que vem, com o crescimento que a gente está projetando, vai voltar a ter o mesmo volume de dinheiro. Só que a gente teria esse ano ou a mais ainda, né? Então, assim, são números, né? Mas se dá alguma coisa errada. Se dá uma greve de caminhoneiro, se dá uma greve de frango, se dá qualquer coisa, o nosso Estado, né? Enfim, política, né? Diego? Sobre essa situação do processo passou no CONCEP, são 2 vagas que o CCT pediu. No CONCEP não passou, porque o mérito existe, eles têm uma necessidade de professores, só que eles furaram a fila. Falando aí o que aconteceu, a chefe de departamento emitiu uma comunicação interna direto para o gabinete do reitor, solicitando essas vagas porque professores se aposentaram, um pediu exoneração, vários motivos que foram levantados. E quem deu um parecer favorável. Só que aí a Ana Paula Design foi bastante contrária, porque então vai voltar ao que era antes. Então quem pede antes ganha a vaga. Então não tem mais um critério técnico por trás disso. Foi feito um grupo de trabalho, o DESC-SEAV perdeu essas 2 vagas realmente, porque conta daquela transição, mas se passar no Consune amanhã, vejo que a gente já pode fazer outro pedido e vão pedir 10 vagas da Gabinete Civil, né? Porque já são 2 daquelas, mais o departamento que já tem só 11 professores, né? Então a gente tem uma demanda talvez muito maior do que a do CCT, mas por conta aí de critérios talvez políticos, né? Forças ocultas, tiveram alguns centros que até discursaram favoravelmente ao pedido. E a redução que está sendo pleiteada do professor substituto é para os novos contratos, e a redução é de 25%. 25% porque hoje o professor substituto recebe o dobro, de carga, como se fosse a nossa carga horária pedagógica, mas ela está, no levantamento que foi feito, o salário é 50% ou 60% maior do que da UFSC e de outras universidades da região. FURB também.
já são contratados. Permanece como está. Mesmo que quando for renovado, foram os novos processos que aí sim vai ser efeito. E o reitor, nesse último pedido, ele se comprometeu, essa gestão, se bem que está no fim, se for aprovada essa redução do substituto, ele abrir concurso público nessas 2 vagas por semestre, um pouco mais, para que fosse a equivalência ali, né? A economia que vai ter com o substituto fosse feito tudo com um concurso público. Então, tem essa transferência do substituto para o efetivo, mas ainda está em tramitação. Mas foi bastante estranho, saiu lá no finalzinho da reunião do CONCEP, foi uma inclusão em pauta, que foi para reitoria Proplan já para o conselho, Secretaria dos Conselhos, então, mas vamos aguardar as próximas tramitações aí. Mas imagina um precedente que isso ali não vai abrir, né? Exatamente. Vai ter precedente. Aí todos os centros vão mandar os seus pedidos para a reitoria. E aí como que eles vão negar para outros centros, eles aprovaram para um, e vai negar para outro. Então, quem é que merece mais? É difícil a gente conseguir, em relatos diferentes, receber um pedido. Então, analisando o caso do SEAV. O SEAV tem mais direito do que o CCT, então fica difícil. Para finalizar esse assunto, vem se falado já há bastante tempo sobre um edital interno de transferência. Não sei por que a reitoria ainda não elaborou esse edital interno. Então, assim, aí ia ter uma real demanda de, olha, quem quer ir para onde, como, quando, enfim. Eu acho que muita coisa se resolveria ali, né? É que existe a própria transferência, como não tem nenhum argumento aqui, né? Qualquer professor pode ser excelente, pode ser extensionista, pesquisador, excelente professor em sala de aula, mas se o outro departamento não quer, não quer. Não há uma coisa técnica nesse sentido, né? Então, às vezes a pessoa sai daqui para ir para outro centro e iria reduzir tanto em carga horária de substituto, mas eles não quer. Manter os substitutos, o que eu acho errado, né? E trazer, não vai levar esse professor que é efetivo. Enfim, então são contradições que a universidade também tem. Como não tem nenhuma justificativa aqui, o Tiago poderia dizer, olha, eu quero só ir, ou qualquer um de nós, eu quero ir. Qual a justificativa? Nenhuma. Seja prova ou não, né? Mais ou menos isso, né? Então acho que tem algumas coisas que eu acho que são, sei lá, quando foi feita essa resolução, ele também é protetiva ou não, falta algo, né? Acho que nesse ponto, acho que a autonomia também nos segura contra essa coisa de possibilidades, né? Enfim. Mais alguma contribuição? Então, a gente não votou? Não. Em discussão? Em discussão, não. Em aprovação? Quem for favorável pela nessa comissão? Aprovado por unanimidade. Processo número 3235, desculpa, 2019, origem SEAV de PPG, interessado Fernando Schaeffer, assunto homologação do resultado da classificação PRODIP, referente à participação docente em eventos técnicos científicos para o período de 1º de maio a 30 de junho de 2019, relator Paulo Moser. Então, o processo trata da homologação, como você acabou de falar, do resultado final da classificação dos candidatos ao PRODIP. Eu ressalto que, número 1, as solicitações dos candidatos foram aprovadas pelos colegiados plenos de seus respectivos departamentos. 2, a comissão de pesquisa classificou os candidatos a partir do score de produtividade docente disponibilizado no sistema SAP. A ordem 3, a ordem de classificação é a seguinte: em primeiro lugar, professor Luciano, segundo lugar, professora Lara, terceiro lugar, professor Marino, que aqui se encontra, quarto lugar, professora Maria Pilar e quinto lugar, professor Jarbas. Todos os classificados foram contemplados porque não houve procura no primeiro período. E por fim, o presidente do CONCEAV, na época, professor Carlos Alberto Bart, homologou ad referendum os resultados do processo no dia 1º de 2019. Após análise documental e meritocrática do processo, este relator não encontrou quaisquer evidências de irregularidades que exigissem diligência e ou invalidação dos resultados. Então, face ao exposto, este relator é favorável à homologação dos resultados do PRODIP.
Em discussão? Em aprovação? Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Origem, SEAV, CCO, interessado Diego Rafael Stipe. Assunto, homologação do resultado da eleição para representantes dos técnicos universitários e dos discentes do colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis, relator Eduardo Miller dos Santos. Então, para o histórico, o processo é cadastrado na STPE no dia 15 de 4 de 2019, 16 de 4, processo encaminhado para a minha relatoria. Análise. O processo trata da homologação da eleição para representação de representantes técnicos universitários e representantes discentes para o colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis do SEAD. O processo consta no edital de eleição conforme portaria DG 7 de 2019, formulário de inscrição das chapas, lista dos votantes técnicos, lista dos votantes discentes, cédulas eleitorais, ata e relatório circunstanciado. De acordo com o relatório circunstanciado, ocorreu a eleição das seguintes chapas: técnicos universitários, Vanessa Carla do Livramento, titular, e Renan Thiago Campestrini, suplente. Chapa única, com 8 votos, 100 votos brancos e 100 votos nulos. Representantes discentes, Cadine Luiz Silva Capucho, titular, e Josefa Rafaela Gomes da Silva, suplente. Chapa única com 12 votos, 100 votos brancos e 100 votos nulos. Um voto de frente ao disposto, este relator é de parecer favorável à homologação por este Conselho do resultado da eleição de representantes técnicos universitários e representantes discentes para o colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis do SEAB, como apresentado no processo UDESC 489/2019. Em discussão? Em aprovação? Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4624/2019, origem SEAV, direção geral. Interessado é Diego Rafael Stipe. Assunto, homologação do resultado da eleição para chefe e subchefe do Departamento de Ciências Contábeis, relator Geraldo Menegaso Varela. Só um comentário interessado lá na etiqueta estava Carlos Alberto Bart, como eu coloquei no relatório. Aqui como diretor de ensino, talvez agora. Um assunto, eleição para chefe do Departamento de Ciências Contábeis. Histórico, 26 de 3 de 2019, o chefe do Departamento de Ciências Contábeis encaminha sem número 0219 DCC para a direção geral com pedido de renúncia ao cargo de chefe do departamento. 26 de 3, a subchefia, na mesma CI, informa que não tem interesse em assumir a chefia do departamento. Em 26 de 3, a direção geral manifesta pela concordância do pedido apresentado. 26 de 3, é designada a comissão eleitoral pela portaria interna número 3 de 2019, composta por Sérgio Mariano, presidente, Dino Rabal de Fábio, secretária, e Lara Fabiano da Labona, membro. 26 de 3, é lançada edital número 008 de 2019, DG, que abre inscrições, fixa data histórica, horário, local e critérios para a eleição do chefe e subchefe do Departamento de Ciências Contábeis ao Oeste de Grama. Número 4, Comissão Eleitoral Pública em local, anunciada a homologação da chapa da candidatura, tendo havido inscrição de apenas uma chapa. 10 do 4, é realizada a votação no horário das 13 às 18 horas, Departamento de Ciências Contábeis ao Oeste de Grama. 10 do 4, a Comissão Eleitoral emite a ata e o relatório consubstanciado do processo eleitoral, apresentando como resultado que teve como chapa eleita, chapa única composta por Vanderlei dos Santos, chefe, e Fernando Schiffer, subchefe. Em 11 do 4, o professor Diego Rafael Stipe foi designado relator do processo eleitoral do Departamento de Ciências Contábeis. Em 16 do 4, foi designado relator no conselho. O histórico é maior do que o relator. O presente processo trata da data referente ao processo eleitoral para a escolha da chefia e subchefia do Departamento de Ciências Contábeis ao Oeste de Grama, em virtude da solicitação do renúncio do chefe do departamento, Diego Rafael Stipe, a contar de 14 de 4 de 2019. Para o pleito, apenas uma chapa se inscreveu, tendo como candidato o professor Vanderlei dos Santos, chefe, e Fernando Schiffer, chefe. O colégio eleitoral era composto por 3 professores efetivos, um técnico secretário e um representante de ciência.
A chapa única foi eleita com 12 votos. Não houve votos brancos nem nulos. 13 eleitores não compareceram para votar. De acordo com o relator do processo no departamento de origem, o pleito transcorreu em plena normalidade, lisura e transparência, atendendo assim o edital. Voto do relator. Diante do exposto, sou do parecer favorável à aprovação do AD referendo que homologou o resultado da eleição para chefia do Departamento de Ciências Contábeis na UDESC de Gama, que elegeu a chapa única, composta por Vanderlei dos Santos, chefe, e Fernando Schiffer, subchefe. É isso. Em discussão? Não. Discutir. Em aprovação? Vamos com quem for favorável. Aprovado por unanimidade. Então, aproveito e faço agora posse ao novo chefe de departamento de Ciências Contábeis como membro do CONCIAV. Bem-vindo, Vanderlei. Sucesso aí na jornada. Obrigado. Agora vamos para o processo, já tem trabalho aqui. Processo número 3157/2019, origem, SEAV Engenharia de Software, interessado Jais Pademir Vegnani, assunto solicitação de visita técnica, relator Vanderlei dos Santos. O processo ele trata da visita técnica a empresas da cidade de Gramado, Canela do Rio Grande do Sul, com data prevista de saída no dia 16/5 e retorno 19/5. O histórico e análise. O processo trata da solicitação de visita técnica do professor Jaison Ademir Sevegani ao cluster de Gramado e Canela no Rio Grande do Sul, aos acadêmicos da disciplina de empreendedorismo dos cursos de Ciências Contábeis e Engenharia de Software. A documentação solicitada no artigo 6º da Resolução número 198/2006, Consune, foi devidamente entregue e justificada pelo requerente. A visita está programada para ocorrer entre os dias 16 e 19 de maio, com visita ao CDL da cidade de Gramado, Mundo a Vapor, Museu do Automóvel, Fábrica de Chocolate Floribol, dentre outros empreendimentos da região. O processo foi aprovado no Departamento de Ciências Contábeis no dia 9/4/2019, conforme a ata de reunião extraordinária do Colegiado Pleno do Departamento de Ciências Contábeis número 04/2019. Foi aprovado via referendo na Comissão de Ensino em 16/4/2019. Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da visita técnica ao cluster de Gramado e Canela na disciplina de empreendedorismo. Em discussão? Novamente interessados em aprovação? Quem for favorável permanece como está? Aprovado por unanimidade. Comunicações pessoais. Não há. Eu tenho uma comunicação pessoal. E aí trata um pouco de engenharia civil, da Gabriele, do Miller e mais do Nilson, né? Queria aproveitar para falar sobre esse assunto com vocês também. Vocês devem estar acompanhando pelas mídias aí, escrita, falada, WhatsApp, o que imaginar. Televisiva, né? No caso do nosso acadêmico Nilson, que a história dele está tomando uma proporção, assim, já tomou uma proporção bem grande. NSC também. NSC teve semana passada, enfim, a gente assumiu semana passada, nem eu sabia quanto estava a série com ele. E foi bom que na quarta-feira, na terça-noite, eles nos ligaram, dizendo que viria aqui. Aí, já à noite, ele conversou com o Jarbas sobre filmar alguma coisa na sala de aula. Esse era o tema, na verdade. Ele disse, na sala eu não me sinto muito confortável, mas a parceira, enfim. E aí, na quarta-feira de manhã, eu vim para a Caceira, conversei com a professora Gabriele. O Miller, você não estava na quarta-feira, né? E aí, eu e a Gabriele, a professora Pilar, me colocaram numa seguinte situação, assim, que ele está assustado, assim, com o que está acontecendo, né? Com sucesso, né? Porque a história é realmente bacana, né? Ela, poxa, mostra que não há limite, né? Quando a pessoa realmente quer. Contudo, a gente conversou entre nós lá, dizendo que, né, tal como qualquer curso, existem as dificuldades, né? Então, assim, tanto para nós, ou para o acadêmico, como uma pessoa como ele, que já ficou muito tempo sem estudar, a dificuldade talvez é maior. Então, assim, é aquilo que a Gabriela pode complementar, colocou, assim, que tem sentido nele, assim, tipo uma cobrança, talvez, a gente não quer criar uma alta expectativa nele, para ele mesmo se frustrar com isso, né?
Então, assim, trago isso para vocês, porque é uma coisa de engenharia civil, mas pode acontecer depois lá em software ou em ciências contábeis, né? A gente não lidou com isso ainda. Eu acho que o grande cuidado que a gente tem que ter é com o acadêmico, né? Eu sei que ele está sendo assessorado, pedir para a psicologia acompanhar ele também. A Secretaria Acadêmica também pediu uma menina do Moodle para alguém também assessorar ele lá da Secretaria Acadêmica. Falei na quarta-feira com a Vanessa, com uma bolsista para ajudar também. Ele não tem acesso ao Moodle, ele não consegue lidar com essas tecnologias. Então, para a gente, o que for necessário, o SEAB vai ajudar. Aí, claro, conta muito dele. E aí tem toda a prerrogativa de aluno, professor, enfim, que aí é uma coisa que a gente é a relação de saber, conhecer, atingir as expectativas necessárias para aprovação não em disciplina, né? Gato, quer falar um pouquinho sobre ele, talvez, para a gente só planar assim. Eu acho que é importante a gente colocar esse cenário, porque assim, é uma coisa bonita nossa, mas também delicada, né? Acabou de sair a notícia que a UDESC está colocando para o movimento contra a redução do 10º. Eles citam ele normalmente na notícia, mas não devem ter procurado, eles só citam em outras notícias. Então, usando ele para fazer o nome? Não, eles falam do novo curso de Engenharia Civil, que inclusive abriu as oportunidades para um aluno de 49 anos, que é o Garidra, está na notícia que saiu agora há pouco. E essa vai gerar bastante impacto. Faz uma correlação. Faz a correlação, que não deixa de ser verdade, né? Sim, é bacana, mas aí aquele outro lado. Sim, é o que a gente tem que cuidar com ele, também cuidado com realmente ele. ter acolhida, né? Sim. Quem acompanha um pouquinho mais, não sei como é que foi a entrevista na quarta-feira, se foi invasiva, não, a gente até falou de ser bem o mínimo possível, né? Depois eu vi que parece que eles foram fazer filmagem com ele fora da UDESC, né? Sim, eles acompanharam ele no trabalho dele. Tá, também, né? A gente não tem como... Antes de eles chegarem aqui, a minha conversa com o Jason foi justamente de que é muito legal essa repercussão, mas a gente tem que pensar que o aluno foi a semana inteira assediado, né? Já tinha vindo a TV de Rio do Sul, já teve rádio, então ele estava a semana inteira com essa demanda e foi uma notícia com vários compartilhamentos, então ele está com uma publicidade muito grande, né? E antes disso, ele já estava com muita dificuldade dentro do curso, que é de se esperar. Então ele já sente toda essa pressão, aí vindo mídia, colocando, ele né, fica mais pressionado ainda, eu não sei se eu vou conseguir, então tá todo mundo colocando uma pressão em cima de mim, mas eu tô indo mal, eu nem tô conseguindo acompanhar as aulas, né? Então a gente teve só esse cuidado. Teve até um momento que foi meio áspera a conversa com o cara, porque ele estava achando que ia entrar na sala de aula de qualquer jeito, né? E não, é o professor que decide se entra ou não entra na sala de aula, tipo, eu vim de Blumenau, e ele veio focar no querer fazer a filmagem dentro da sala de aula. E daí não é bem assim, depois ele cercou os alunos para pelo menos filmar junto com os alunos e os alunos não queriam. Então a gente tem que... foi uma novidade também de ter tanto a sede da imprensa, mas de pensar em preservar um pouco o aluno, a universidade, porque ele está com essa repercussão toda, está super famoso na região. Fantástico, gente. Porque eu estava aqui na terça-noite, quando viajei na terça, né? E eles me ligaram no final da terça-tarde de Blumenau. Eu falei, olha, quem decide sala de aula, se para a câmera, é o professor. E mais, os demais acadêmicos têm direito de imagem, não precisam participar de nada. Porque o interessante é filmar dentro da sala. Sim, mas a autonomia do professor. Nós vamos ligar para o diretor-geral e tal, como ligaram e tal, o Renan passou o recado, e eu falei com o Renan, ele, mesma coisa, ligaram para o Jarbas e foi aquela história. E antigamente se esperava a Cinderela virar princesa para fazer história, né? E agora eles estão querendo forçar a Cinderela sem ela ser ainda. Então é uma história bonita. O professor Belo tinha bastante contato com o nosso acadêmico. E o que eu gostaria é que ele tivesse oportunidade, até a oportunidade de falhar, eles estão querendo tirar do nosso aluno. E se ele falhar, ele poderia continuar vindo na universidade como ele fazia o uso da universidade, da biblioteca, se sentia bem. Os professores do departamento tentavam dar essa força para ele.
E eu não sei, eu acho que eu vejo com um pouco de reticência, não a história, mas os repórteres em si chegando como se eles querem fazer história, eles não estão perguntando. Teve notícias falsas, É. né? Teve uma notícia da rádio que saiu que ele tirou uma das melhores colocações. Isso é mentira, ele foi na terceira, na última chamada. Eu acho que a gente tem que passar essa mensagem para ele também. Sim, mas isso eu tentei, conversei bastante, falei, manda eles embora se estiver desconfortável. Deixei bem claro que ele não é obrigado a fazer aquilo e que se ele estiver desconfortável, né, para ele se expressar, não tem. Mas ele falou que ele já tinha combinado, que eles iam acompanhar no trabalho, estava tudo bem. Aí ficou uma coisa mais tranquila, que a Natania estava junto, que acompanhou, eu fiquei junto ali. Mas acho que agora deu, assim. Seria um momento de dizer, olha, ele já concedeu todas as entrevistas que ele gostaria. Ele tem que ser entendido como um aluno como todos os outros. Isso, porque tantos outros têm dificuldades. Sim, com certeza. Não, é justamente o que a gente colocou, né? Que assim, que a dificuldade dele também é dos outros, né? Às vezes até dele, como ele se esforça tanto, tenho certeza que no grupo todo talvez ele até possa sair melhor do que alguns, pelo esforço que ele tem. Mas não pelo que ele tenha facilidade, que ele tenha, né? Mas é justamente essa coisa assim, a gente não quer que ele vá, né? Não é invasão que a gente quer dele, né? A gente quer que ele continue vindo. Para o DESC, ele sempre teve por aqui, essa né? publicidade, assim, nossa, imagina, abrir oportunidade para ele, como a gente abre para todo mundo, né? Porque é um concurso vestibular. Foi o que a gente tentou colocar na empresa, assim. A gente está aberto para Mas exatamente a questão dele, né? E eu falo, a gente, semana passada a gente estava acompanhando assim, mas também não imaginava, não estava, né? Então quando veio, para falar a verdade, eu nem tinha visto que na RBA tinha saído de reportagem. Então, aí quando veio, e aí, né, eu mandei um áudio para o Jarbas, olha como é que funciona, podem filmar lá na sala de aula, você que coordena e tal. Eu disse, não, olha, não me sinto à vontade, mas se você achar que sim, então, não, é você que decide, bem tranquilo, né? Mas aí era terça à noite, enfim, aí ele já disse, não, a gente já está indo, né? O que até queria colocar, isso pode acontecer lá em software, pode acontecer em contábeis, né? Que acontece muitas histórias boas e bacanas, né? Acho que é legal, assim, eu ver a Natania falando dele, ver o teu envolvimento, é bacana, isso é trabalho nosso, né? O nosso lado humano e em frente à educação, né? Mas a mídia vai querer fazer, né? Coisas a mais. Então, assim, até tá correndo aqui, geralmente liga para nós aqui, se vier mais alguma mídia, eu vou passar, tem que falar com o chefe do departamento, ele que vai segurar, porque assim, tem esse contato próximo, não sei, com os professores e tal, né? Vai dizer, ó, é o chefe do departamento que vai poder conversar e se tu achar que, não, a gente tá negando, dizer, ó, ele tá assustado com isso. Porque a mídia também precisa ter ela próxima. Próxima, mas ó, né? De repente, ó, o acadêmico inclusive tá assustado com essa situação, enfim, né? Se quiser que eu faça também. A impressão é que uma emissora ficou com inveja que a outra emissora estava tendo muita repercussão, quiseram entrar no trem da repercussão, e daí meio que acontece essa retroalimentação ali. Começou com o jornal sem expressão, pegou um pouco melhor e estava olhando. Mas acho que logo passa também, daqui a pouco eles acham outra história aí. O avô da minha esposa, ele é bem confuso em algumas coisas, mas assim, por exemplo, assistiu muito televisão e viu a história e falou, olha, essa história tem que ir para o Luciano Huck. Porque veja bem, não vai demorar que a Fátima vai encontrar. Então, são coisas assim. Participar do Lar dos Lábios voltado para o Décio. Propõe para o Luciano Huck. Deu na escola, né? Mas enfim, só pra gente daí não ficar. Imagina, te ligaram, me ligaram, ligar pro outro. Outras não. Conversa direto com o chefe do departamento, que está ciente da situação, né? A gente não precisa. O não também não é grosseria nenhuma, né? A gente tem que preservar o acadêmico, né? Agora, a gente já falou que era para ser pequenininho, depois com uma reportagem grande também. o Brasil inteiro. Mas eu conversei bastante com ele, assim, ó, eles falaram que vão te acompanhar, você quer isso, tudo bem? Daí ele já tava rindo, assim, tava mais tranquilo, né? Mas que se houver, que seja assim light, que não seja aquela coisa pesada, né? Mas eu imagino que fica por ali, né? Mas sabe-se lá, né? Veio a NSC, que um pouco veio a Record, né? São concorrentes da RBA, já veio, né? Enfim.
Gente, não tendo mais comunicações, encerra a reunião. Obrigado pela discussão.